respondendo como que fica nessa situação econômica atual que nós estamos nos deparando com a pandemia, várias pessoas têm perguntado como que fica a questão das dívidas na morte do falecido, né? Na morte, se os herdeiros têm responsabilidade de honrar as dívidas do parente falecido. Isso assiste o pai em relação aos filhos, filhos em relação aos pais, cônjuges, enfim. Como que fica essa sistemática da dívida por morte? Como que isso, a dívida é transferida para a pessoa dos herdeiros? Nós temos que voltar dentro da questão do direito sucessório, tá? Nós temos que ver o seguinte: esse falecido deixou bens a inventariar ou não deixou bens a inventariar? Havendo bens a inventariar, nós temos que ver a sistemática aqui. O que responde pelas dívidas do falecido são os bens deixados por este. Logo, é necessário que se proceda à abertura de um inventário, lembrando que nós temos mais de uma forma de inventário possível no Brasil, no caso de todos os herdeiros serem maiores e capazes, na inexistência de disputas em relação ao patrimônio, numa singularidade de patrimônio, é possível fazer o inventário, inclusive em cartório, que é o meio mais rápido, tá? E temos a forma do inventário judicial, que ele é exigido principalmente quando haja herdeiros menores. Então, a primeira questão a se fazer, a se considerar, é dar entrada no processo de inventário assim que ocorra o falecimento. Por quê? Porque se ele não deixou bens, mesmo assim é obrigatório fazer inventário? Sim, principalmente se ele não deixou bens e deixou dívidas, tá? Porque é obrigatório principalmente para o cônjuge, proceder esse inventário para ele se resguardar em relação aos seus próprios bens e não ter que estar arcando com dívidas deixadas pelo falecido. Então, na inexistência de bens do falecido, é feito o chamado inventário negativo, tá? E na existência de bens, é em cima dos bens deixados que vão fazer a compor o espólio que será cobrado, que será levantado também quais as dívidas desse espólio, para que haja a quitação dessas dívidas e, na verdade, a partilha vai ser feita pelos herdeiros, já considerando tudo aquilo que tem que ser pago daquilo que foi deixado pelo falecido a título de ônus, a títulos de dívidas que precisam ser cumpridas. Então, há uma situação, por exemplo, em relação ao empréstimo consignado. Muita gente acha que o empréstimo consignado estaria extinto com o falecimento. O entendimento dos tribunais não é nesse sentido, tá? Então, se foi contratado empréstimo consignado, é necessário também fazer a comunicação do evento morte. Se houve bens, eles vão arcar, sim, com os valores deste empréstimo oferecido ao falecido. Então, não é uma extinção de dívida por conta do falecimento. Em relação a imóveis financiados, é necessário analisar o contrato de financiamento de seus imóveis. Por quê? Há contratos que já têm embutido cláusulas, já tem um seguro embutido que comporta a quitação do imóvel na hipótese de falecimento. Mas existem contratos que não levam à quitação do imóvel com o falecimento do titular deste contrato de habitação. Então, é necessário, de qualquer forma, para um esclarecimento mais acurado, estar procurando um advogado civil especialista na área do direito de sucessões, para estar procedendo esta devida orientação, considerando o caso concreto, qual a real situação deixada pelo falecido e a situação dos herdeiros, e verificar qual a melhor
atitude a ser tomada sob o aspecto legal, tá? Então, assim, de imediato, para a gente colocar de linhas gerais, o que pode ser colocado é o seguinte: via de regra, os herdeiros não respondem pelas dívidas do falecido com seu patrimônio próprio, tá? O que responde pelas dívidas do falecido é em cima dos próprios bens deixados por este, tá? Então, que passam a compor os bens do espólio, para tanto é necessário fazer o processamento de inventário. Quem já passou por um evento morte na vida sabe que, inclusive, contas bancárias ficam bloqueadas, cartões de crédito, a partir do evento morte. Então, para que haja essa regularização, há uma necessidade de tomada de medidas judiciais, inventário próprio, alvará para liberação de contas, no caso de conta conjunta, entre falecido e esposa, porque senão essas operações elas ficam efetivamente trancadas, tá? Muitas pessoas demoram para entrar com o inventário, aí a justificativa é em cima do ônus que tem a situação de inventário, que tem as custas judiciais, tem o pagamento de advogados e o principal que pesa são os impostos na existência de bens, que são os impostos de transmissão que precisam ser honrados para que haja a transferência. Mas não entrar com o inventário no prazo pode trazer mais prejuízos. Primeiro, que há uma multa por não entrado no inventário. Quando entrar, vai ter que pagar essa multa e acabar vai ser muito mais. Então, tem que a abertura do inventário tem que iniciar no prazo de até 2 meses, né? Contados do falecimento, senão vai incidir uma multa que vai ser proporcional, vai depender muito dos patrimônios que foram avençados. Em termos de conselho jurídico, por mais que o evento morte não seja algo que a gente queira prever, é sempre bom lembrar que todos nós somos mortais. E é muito melhor pensar nas coisas enquanto estamos todos bem. E, de preferência, já deixar as coisas organizadas, comunicar à família sempre a existência de seguro de vida, as questões relativas a veículos financiados, imóveis financiados, enfim, está sempre buscando colocar. E, se possível, até dependendo do padrão, principalmente aqueles que têm um patrimônio maior, fazer um plano de sucessão, um planejamento sucessório mais acurado, principalmente se tratar de empresário. Então, quanto antes se planeja a sucessão, mais ajustado será na ocasião do evento de efetiva sucessão por ocasião de um evento morte. Mas mesmo aqueles que não são empresários, que não têm grandes patrimônios, é necessário estar pensando e buscar o máximo de soluções possíveis em vida para facilitar esse processo de sucessão. Mas se isso não aconteceu e você estiver passando por este momento, o melhor a se fazer é analisar, procurar um advogado para analisar a existência de bens, a inexistência de bens, para ver se haverá necessidade de fazer um inventário negativo ou se há necessidade de um inventário para efetivamente fazer a partilha. Lembrando que o que responde pelas dívidas é o próprio patrimônio deixado pelo falecido devedor e não patrimônio pessoal dos herdeiros, que era essa questão que estava sendo colocada agora. Espero ter esclarecido. Estou à disposição para outros esclarecimentos quando se entenderes necessário. Tá? Dinair Souza, advogada, OAB-MT 4902, especialista na área civil e empresarial, presidente da Comissão de Direito Processual Civil da Associação Brasileira dos Advogados de Cuiabá.